internauta do BEM News, voltamos aqui com o programa Fato e Opinião. Hoje temos a participação do subeditor Vitor Pinto. Tudo bom, Vitor? Olá, tudo bem, Juliana? Bruno Reis aqui com a gente. Hoje nós vamos entrevistar o vice-prefeito de Salvador, que é também secretário de Infraestrutura e articulador político do prefeito ACM Neto. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Juliana? Tudo bom, Vitor? Queria cumprimentar todos os internautas do BEM News. Que alegria estar aqui com vocês, participando do programa. Demorou, mas veio, né? Veio. Fato e opinião. A agenda um pouco apertada nessa demanda que não é fácil na cidade, ainda mais no período das chuvas, né? Que a gente tem que estar de forma permanente acompanhando o dia a dia da cidade. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Falar em agenda, né, que realmente a gente acompanha pelas redes sociais, você está em um pique danado, né? À frente da secretaria. Juliana, eu confesso a vocês que sempre foi uma marca da minha vida profissional, o trabalho. Eu acredito a força do trabalho, ter conseguido com tão pouca idade passar por diversas missões e desafios na minha vida pública. Então eu sempre fui aquele que era o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. Que aos finais de semana, eu me lembro na época que eu era estagiário na Câmara Municipal, naquela época eu não tinha computador em casa, ia para o escritório elaborar registros, requerimentos, indicações, moções, pareceres a projetos de lei. Eu sempre trabalhei muito, eu confesso, eu gosto muito de trabalhar. E faço o que eu gosto, então isso é muito bom. Eu tenho dito nessas minhas caminhadas pelos 4 cantos de Salvador, que cada aperto de mão, cada abraço, cada beijo, cada pedido de selfie, cada fotografia serve de estímulo para a gente trabalhar ainda muito mais. Quem está na vida pública como eu, por uma vocação, acredito que seja isso, se sente realizado. Não há nada que nos deixe mais feliz do que ver a gente transformar e mudar de verdade a vida das pessoas, que é o que a gente tem feito. Por isso que a gente tem tanta energia. As pessoas, né, da nossa equipe perguntam como é que eu consigo tanta energia para rodar. Como eu tenho rodado de domingo a domingo, a gente inicia ou inaugura pelo menos 2 obras todos os dias em nossa cidade. Então, todos os dias, chova ou faça sol, como ontem nós estávamos em Boca da Mata chovendo e a gente inaugurando obra, nós estamos nos bairros. É a oportunidade que a gente tem também de conversar com as pessoas, de ouvir suas demandas. Eu sempre, quando eu vou a um bairro, antes de inaugurar a obra, antes de fazer o ato em si, cumprimento as pessoas todas, sai apertando a mão. É um momento que a gente tem de ouvir as demandas. E hoje a população confia na prefeitura. Quando a gente chega para inaugurar uma obra ou para iniciar uma obra, surgem novas demandas e a gente conversa abertamente sobre isso, dizendo o que pode ser feito naquele momento e o que pode ser autorizado de imediato, a gente já autoriza. O que não pode, a gente diz que vai elaborar o orçamento, que vai buscar o recurso para isso. Mas as pessoas confiam, sabem que a prefeitura, apesar de estar numa cidade onde tem necessidades ilimitadas para recursos escassos, as pessoas sabem que a prefeitura chega junto, vem no dia a dia resolvendo os problemas. Então isso é muito gratificante, isso nos deixa muito feliz de estar podendo contribuir para que a cidade hoje viva um novo momento, um momento diferente de toda a sua história. Você acha que com essa sua experiência, o cavalo passa selado agora? Você acha que já está credenciado o suficiente para ser prefeito de Salvador, caso seja o escolhido do prefeito ACM Neto? Vitor, a vida é um constante aprendizado. Ninguém sabe tudo, ninguém é senhor da razão. Eu sou uma pessoa que procuro cada dia me qualificar, estudar mais, me preparar. É verdade, a vida ensina muito. Se você me perguntar, eu aprendi muito com a vida, com a experiência, com a vivência. Eu perdi meus pais muito cedo. Perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos e meu pai quando eu tinha 15. Então eu tive, digamos assim, que virar homem cedo, que enfrentar a vida cedo. Morava aqui próximo, no Parque São Paulo, aqui na Centenário, andava muito aqui por essa Centenário. Então a vida me ensinou muito. E, por outro lado, eu procurei estudar, me qualificar, me formei em Direito, me pós-graduei em Finanças, fiz um mestrado na UFBA em Gestão Social. Por último, me licenciei no ano passado, após as eleições, passei 40 dias em Londres estudando. Fui em outros
países que eu não conhecia, ver experiências bem-sucedidas na gestão pública, e acredito isso, que a vida é um constante aprendizado. E você tem que estar, ainda mais hoje no mundo da tecnologia, enfim, no mundo globalizado, você tem que procurar de forma permanente estar se atualizando, estudando. É verdade, a gente está ao lado do prefeito há 2 anos ajudando a administrar a cidade. Mas a minha vida pública já são 20 anos de vida pública, convivendo nesse ambiente. Já fomos oposição, então eu tive uma experiência no legislativo, uma experiência na articulação política, uma oportunidade para desenvolver a minha capacidade política. E veio, desde a época em que assumi a Secretaria de Promoção Social, ainda no primeiro mandato do prefeito, e agora nesse segundo mandato, fazendo gestão, ajudando a administrar a cidade, a governar a cidade. Então, desenvolvendo a minha habilidade administrativa. Eu acho que quem está na vida pública tem que conseguir reunir capacidade política e capacidade administrativa. Se você me perguntar por que o prefeito Assemineto é o melhor prefeito do Brasil, porque ele consegue ser um grande prefeito e um grande gestor. Sempre entre a gestão e a política prevalecem os critérios administrativos, mas ele sabe conciliar com a política. E é por isso que ele conseguiu fazer Salvador avançar como vem avançando. Essa questão de cavalo selado ou de oportunidade, acho que às vezes o seu tempo não é o tempo das coisas. O que eu posso lhe dizer é que na minha carreira, na vida pública, a vida pública para ajudar a transformar, melhorar, mudar a vida das pessoas, eu comecei lá atrás, há 20 anos, como estagiário na Câmara Municipal. Depois fui assessor de vereador na Câmara. Depois tive a oportunidade de ser o primeiro assessor do prefeito Assemineto, quando ele nem deputado era ainda, há 20 anos atrás. 2 vezes deputado estadual, secretário pela 2ª vez, vice-prefeito da cidade. Então vem subindo degrau a degrau. É como alguém que começa aqui como estagiário na redação do Bocão News e tem a oportunidade de depois virar, digamos assim, diretor do site ou sócio até. Então, minha carreira na vida pública foi subindo cada passo, cada degrau. É óbvio que se tiver oportunidade, se perguntar, no cenário mais otimista da minha vida, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu tivesse a oportunidade de ser prefeito de Salvador. Mas veio surgindo as oportunidades, eu fui correspondendo, eu fui conseguindo passar pelos desafios, dar conta das missões, e hoje efetivamente há essa possibilidade. E o desejo não escondo de ninguém, eu nunca escondi, que é natural, até porque é através do exercício da atividade pública que você vai podendo colocar seus sonhos em prática, você vai podendo realizar o sonho das pessoas. A gente hoje tem a capacidade na cidade de resolver problemas históricos da cidade de Salvador. Problemas que as pessoas tinham perdido a esperança de serem resolvidos. Por exemplo, semana passada nós iniciamos a restauração e recuperação do elevador do Taboão, que tinha 54 anos que não funcionava. Eu mesmo tive a oportunidade de passear ou de andar no elevador do Taboão. Essa semana nós vamos inaugurar a rua Urbano Duarte. Eu estava sexta-feira à noite na Cidade Baixa conversando com o policial militar e ele tinha comprado uma casa no Urbano Duarte e tinha vendido porque nos períodos das chuvas a água chegava a 7 metros de altura. Ele um dia estava trabalhando, ele e a esposa teve que voltar para casa correndo, entrar de barco porque a filha estava dentro da casa. E nós vamos inaugurar essa sexta-feira o Urbano Duarte, que está chovendo desde quinta ou sexta-feira e não temos problema nenhum mais de alagamento. Vamos inaugurar essa semana. Então as pessoas tinham perdido a esperança. Vendeu a casa, saiu de lá porque achava que jamais o poder público pudesse resolver esse problema. Então, de verdade, a gente vem construindo isso passo a passo. Durante esses 20 anos de vida pública, eu tive a oportunidade de conhecer de perto Salvador. Conheço de verdade todos os bairros da cidade. Como eu disse, estou todos os dias, de manhã e de noite, nos bairros dessa cidade. E isso não é agora não, isso é ao longo da minha caminhada na vida pública. E se tiver a oportunidade de disputar, de ser o candidato do grupo, do prefeito Assemineto, do conjunto de partidos que compõem esse grupo, eu estou à disposição para fazer esse projeto avançar, para fazer com que as conquistas que Salvador alcançou não tenham qualquer retrocesso, pelo contrário, possamos ter mais conquistas. Agora eu sei que para você ser candidato tem que ser um desejo da cidade, tem que ser um desejo da população. E espero que
lá na frente, no momento certo, o prefeito até já antecipou um pouco esse calendário. A gente imaginava que se fosse ocorrer em abril do ano que vem, ele acha que talvez em dezembro já possa tomar essa decisão com todo o conjunto de forças políticas que compõem o nosso grupo. E o meu nome está à disposição do grupo para servir, como eu sempre fiz, um homem de grupo e para assumir as missões que o grupo vinha delegar. Bruno, é inevitável a gente falar, mas naquele momento em que o prefeito de Salvador decidiu que não seria candidato ao governo, e aí você mostrou ali toda a sua emoção, porque de fato você queria ser o prefeito da cidade naquele momento, mas conversas de bastidores, né, a gente tem informações de bastidores aqui, nesse período pós esse anúncio, você teria se queimado, entre aspas, com esses aliados, porque não teria cumprido algumas promessas de eleição. Eu queria primeiro que se você falasse se isso é verdade, se aconteceu isso, e como é que você está tentando agora reunir esse grupo de oposição que ali naquele momento se desfez, mas que aos poucos vem se refazendo, mas algumas pessoas ainda observando para ver de que lado vai. Como é que você está nessa organização do grupo? Veja, eu acho que é o contrário do que, porventura, alguém tem especulado. Eu trabalhei muito, não escondo isso de ninguém, para reunir as condições políticas para que o prefeito ACM Neto fosse candidato a governador. Então, naquele momento ali, eu fazia uma grande articulação com todos os atores políticos, desde a esfera federal, estadual e com as diversas forças políticas no interior. Quando o prefeito tomou a decisão de não ser candidato, eu continuei nesse mesmo ritmo, tanto que meu nome chegou a ser cogitado para ser candidato a vice, para ser candidato a senador na chapa. E eu entendi que não era o momento. Em nenhum momento eu deixei de dar todo o suporte ao grupo. Continuei fazendo uma articulação como se a ACM Neto ainda fosse o candidato. Tanto que o nosso pré-candidato e foi candidato a governador, José Ronaldo, reconhece isso, inclusive viajando com ele para o interior, organizando a agenda, organizando os eventos, aqui na capital de forma ativa. Então eu dei, mesmo sem ser candidato, podia até ter sido candidato a deputado federal ou a deputado estadual, não fui para ajudar diversos amigos que foram candidatos. Eu entendo que eu saí daquele processo mais fortalecido do que entrei. Então, acho que talvez essa informação esteja um pouco errada, porque efetivamente há um reconhecimento do meu grupo político, do meu esforço. Primeiro, para que a ACM Neto fosse candidato, que era o interesse e o desejo maior do grupo, e depois, mesmo ele não sendo, eu continuei com a mesma motivação, com o mesmo estímulo, ajudando a todos. Mas como sair fortalecido de uma eleição como essa? Porque Rui foi, da mesma forma como a ACM Neto foi esmagador na urna contra a Luiz Portugal, Rui foi esmagador contra Zé Ronaldo nesse contexto que você está falando. Mas eu saí fortalecido com os aliados políticos, os partidos políticos, com os candidatos a deputado federal, a deputado estadual. Todos viram o meu empenho aqui na ajuda a eles mesmo em Salvador. Mesmo com redução de bancada na Assembleia. Pois mesmo lutamos. assim... A gente sabia que a eleição não era fácil, a eleição tinha todas as dificuldades do cenário político nacional e estadual, mas mesmo assim nós enfrentamos. Eu poderia ter, por exemplo, viajado para Londres antes das eleições, ter me licenciado, ter ido fazer o curso 40 dias antes das eleições, não. Eu esperei acabar a eleição, o segundo turno, para poder me dedicar mais aos estudos, para me preparar e me qualificar ainda mais. E isso eu tenho certeza que dos meus colegas deputados estaduais, dos colegas deputados federais, do candidato Zé Ronaldo, do candidato Irmão Lázaro, do candidato Jutaí, todos viram o meu empenho, todas as demandas que eles me delegaram, ou seja, para fazer de articulação, de ajuda, eu fiz, que estava no meu limite. Tinha coisas que não estavam no meu limite, que eu não tinha condições, como, por exemplo, a decisão do PHS ter seguido para uma outra coligação. Por mais que Júnior Muniz tivesse sido meu assessor, ele resolveu tomar uma decisão que era melhor para o projeto dele. Eu aprendi na vida que você tem que ser o segundo projeto da pessoa. O primeiro é a pessoa. Então não tinha meios para impor, para obrigar, nada. Era na conversa, no diálogo, como é a marca da minha caminhada na vida pública, no diálogo. Então tudo que estava dentro do meu poder, da minha força de trabalho, eu consegui entregar bem. E acho que eu saí das eleições mais fortalecido do que
lá atrás, em abril, quando, por exemplo, o prefeito tomou a decisão, que depois veio se confirmar uma decisão acertada de não ser candidato, mantendo o que ele sempre disse, que iria, no momento certo, ouvir a população de Salvador. Naquele momento ele fez uma pesquisa, a população, a grande maioria, entendia que ele deveria continuar prefeito da cidade, e assim, mantendo o compromisso que ele tinha assumido, ele adotou a decisão de não ser candidato. Você é o eventual candidato aí para a Prefeitura de Salvador, mas como é que você está vendo essas movimentações de pessoas, inclusive do seu partido, para também ser candidato, a exemplo de Léo Prates? Todas são normais, Juliana, Vitor. Falta muito tempo. O prefeito já antecipou para dezembro. Todos os nomes do nosso grupo são grandes nomes. Todos têm seus sonhos, todos têm suas pretensões, todas elas legítimas. O importante é que há um entendimento entre a gente, disso ocorrer no mais elevado nível de debate, com a maior correção. Essa semana, um jornal me perguntou sobre essa possibilidade de ir lá para o PCdoB para ser candidato, disputando a eleição comigo. Eu disse, essa hipótese não existe. Léo começou junto comigo lá atrás, há 20 anos também, com o prefeito Assemineto. Nós temos uma relação histórica. Sabemos as dificuldades todas que nós passamos aqui, somos homens de grupo, de projeto, que pode ter uma ou outra eventual movimentação para fortalecer, para ampliar ainda mais a força do grupo de pessoas, que hoje a política permite isso. Até porque quem já foi governo é oposição, quem já foi oposição é governo, seja no âmbito federal, estadual e municipal. Tem partidos aqui que no Estado não estão numa aliança, mas no âmbito federal estão. Por exemplo, o PCdoB. O PCdoB foi parceiro do Democratas nas 2 eleições de Rodrigo Maia. O Democratas é parceiro do PCdoB em outros estados que apoia, exemplo do Maranhão. Então, hoje a política permite isso. Né? Até porque, eu volto a dizer isso, eu tenho dito sempre, as pessoas falam, você é de direita, você é de esquerda. Eu acho que, efetivamente, hoje, as ideologias, os pensamentos extremos, eles estão cada vez mais ficando de lado. O objetivo que a população pensa é quem dá mais resultado, quem é capaz de realizar mais, quem é que consegue planejar, executar, tirar as coisas do papel, fazer com que as coisas aconteçam. Quem é que, quando teve a oportunidade do exercício do poder, deu mais resultados. Então eu penso nessa lógica. E acho que nesse ambiente permite os partidos a dialogar. Por exemplo, eu há 10 dias atrás participei da convenção do PV, que foi um aliado da gente importante, é um aliado importantíssimo, em 2012, quando o PV indicou, naquele momento, a professora Célia para ser vice de Neto. Até então, eles não tinham oportunidade de exercitar tantas políticas públicas que hoje eles exercitam junto com a gente. E aí, eu me lembro que naquele momento a gente assumiu um compromisso de 43 iniciativas. Nós já superamos essas iniciativas e tem diversas ações que eles idealizaram, que nós construímos juntos, como o Parque Marinho aqui na Barra. Está em licitação um novo parque do Jardim Botânico, o Parque da Pedra de Xangô, o Espaço Colabore, a requalificação do Parque da Cidade, mais de 60 mil árvores plantadas em nossa cidade. Efetivamente, a nossa gestão conseguiu tirar do papel e tornar realidade. Cidade resiliente, o plano de resiliência da cidade. Enfim, então hoje a política permite esses diálogos e todos eles nesse momento são naturais que ocorram, todos os nomes que têm as suas pretensões são legítimos e eu encaro isso com toda naturalidade. Acho que cada um faz seu trabalho e lá na frente o grupo vai decidir, analisando uma série de fatores, que é o melhor nome. E todos esses nomes que estão trabalhando, estão se colocando, são grandes nomes que eu, se não fosse o candidato, fosse algum deles, dentro do nosso grupo, apoiaria sem nenhum problema. Você se coloca como já preparado, caso venha a ser candidato a prefeito de Salvador, para assumir a prefeitura, vencendo a eleição? Dezembro, o prefeito anuncia quem é o herdeiro dele, o que vai estar na sucessão do Palácio Tomé de Souza. Mas vamos supor que você seja preterido dessa escolha. Outro nome se viabilize na conjuntura eleitoral partidária. Bruno Reis sai do DEM e entra em outro partido e bate na mesa e sai candidato, mesmo não tendo o apoio do prefeito Assemineto? Em hipótese alguma. Eu sou homem de lado, sou homem de posição. Não é porque não é esse o meu momento, ou porque o grupo entendeu que a candidatura seria outra,
que eu vou ficar ameaçando, que eu vou ficar cogitando a possibilidade de mudar de lá. Eu me lembro que eu me elegi deputado estadual em 2010, no cenário mais adverso para o nosso grupo, na oposição à prefeitura, ao governo do estado e ao governo federal, e as pessoas diziam: você se não aderir ao governo não vai conseguir se reeleger. Eu me elegi com 55 mil votos e me reelegi com quase 90 mil votos. Eu quase dobrei a minha votação. Então, não há essa hipótese. Eu vou trabalhar como eu estou fazendo, administrando a cidade, governando a cidade, tirando diversas obras do papel, tocando projetos importantes como o Centro de Convenções, o novo Mané Dendê, o BRT, mais de 300 milhões de obras de requalificação do centro histórico, requalificação de trechos importantes da orla, como nós lançamos semana passada a licitação da Amaralina Pituba, como nós vamos lançar em breve, só aguardando o BIR de autorizar a requalificação do trecho Estela Maris, Praia do Flamengo e Pitanga, o trecho da Boa Viagem, do Lobato, diversos outros trechos de orla que são obras importantes para a gente melhorar ainda mais a nossa cidade, para torná-la ainda mais desejada por nós que moramos aqui, para os visitantes que possam vir para aqui, gastar seu dinheiro, gerar oportunidade, gerar emprego e renda. Então, eu vou continuar fazendo esse trabalho, que eu acho que o projeto administrativo ele precede um projeto político. Então, quem tem pretensões políticas tem que o grupo estar bem, haver um grau de satisfação positivo da população. Então, eu aposto nisso. E vou seguir esse trabalho nessa risca, com esse foco e tal. Se lá na frente, em dezembro, não for o nome, for outro nome, seja quem for o nome do nosso grupo, terá o apoio total de Bruno Reis, integral. E eu já dei demonstrações disso ao longo da vida. O exemplo disso foi quando o Neto não foi candidato a governador e eu, naquele momento, não assumi a prefeitura e todos viram meu empenho, minha dedicação por ser um homem de grupo. Talvez essa atuação durante esses 20 anos, essa postura, essa forma, a amizade, a parceria que existe com o prefeito, da gente se entender pelo olhar, da gente ter pensamentos, ideias muito próximos, muito parecidas, todos esses degraus que eu vim subindo na minha vida pública, a minha relação com todos os aliados, com os vereadores, com as lideranças, com os bairros da cidade, talvez por estar mais atualizado em todos os problemas da cidade e do grupo, é que o prefeito tenha dito que eu esteja na frente em relação a outros nomes para ser o escolhido do grupo. Mas caso não venha a ser, quem venha a ser pode ter certeza que terá em Bruno Reis um aliado de primeira hora, com toda disposição, entusiasmo, garra, que é a marca da minha caminhada, na minha trajetória na vida pública. Bruno, algumas informações nossas de bastidores dão conta de que você tem a maioria na Assembleia Legislativa da Bahia, mas que na Câmara está um pouco dividido, né? Alguns vereadores vão com Léo Prates, outros com Geraldo Júnior. Por ser uma eleição municipal, você acha que esse apoio vindo da Câmara de Vereadores de Salvador é mais forte do que os deputados estaduais? Juliana, eu comecei minha vida na Câmara há 21 anos atrás, quase 22. Tem vereadores na Câmara Municipal que eu tenho relações, né? Porque eu era estagiário, eles eram lideranças comunitárias. Tem outros que nós colocamos na vida pública. Tem outros que nós escolhemos os partidos em que estão filiados. Tem outros que, de conselheiro amoroso, para o vereador Vado, termina o casamento com a esposa, estava mal, estava triste, é Bruno que chama a esposa para conversar. Cupida. A vida pública é isso. Então eu não tenho receio da minha relação com os vereadores. Pelo contrário, eu tenho uma relação de amizade histórica com os vereadores. Se lá na frente um dos critérios, e eu sei que será, e foi lá no passado para ser escolhido vice, ter o apoio da Câmara Municipal, tal, pode ficar despreocupado que eu durmo tranquilo em relação a isso, pela minha postura, pelo meu procedimento, pela minha forma e pelo respeito que eu tenho à Câmara Municipal, onde eu comecei a minha trajetória política. E sei, eu me coloco no lugar do vereador quando o vereador vem me fazer uma demanda, um pedido de um problema para resolver para a cidade, para liberar a emenda dele, para resolver obras, né, que
São problemas, como eu disse, históricos nos bairros e que agora a prefeitura, depois que fez todo o seu dever de casa, consegue andar com as pernas próprias, conseguiu resolver problemas que eram urgentes e havia uma necessidade de intervenção imediata. Agora a gente está resgatando problemas históricos da cidade que nós estamos resolvendo. Então eu sei me colocar no vereador, no papel do vereador, no lugar do vereador. E eu acho que essa relação que permite com que nós temos uma relação no mais elevado nível e de admiração recíproca. Então, eu tenho certeza da minha relação que eu tenho com a ampla maioria das bases dos vereadores. Só para você ter ideia, acho que dos 30 vereadores da nossa base, pelo menos nos bairros aí, mais de 25 já declararam apoio ao nosso nome nos eventos. Mas a eleição de Geraldo Júnior a presidente da Câmara não atrapalhou um pouco essa relação da base com o Palácio? A gente viu logo de imediato, no início da campanha da presidência, que todos aqueles que declararam logo o apoio a Geraldo Júnior eram aqueles que estavam insatisfeitos com o resultado da eleição, da articulação política da eleição passada. E Geraldo fala muito de independência, de que quem for discutir a eleição em 2020 tem que discutir primeiro com a Câmara. Fala também muito de forças ocultas que ficam sondando a Câmara, no entorno da Câmara de Vereadores, tentando interferir no trabalho da casa. Como é que está essa articulação com o Geraldinho? E você tinha dito na Itapuã FM que comporia com ele uma chapa tranquilamente, né? Conversaria numa boa. Continua essa mesma afirmação? Com ele, com todos os outros nomes que estão sendo ventilados da nossa base e com nomes que não estão na nossa base. Eu acho que a minha postura, a minha forma de fazer política, Vitor, me permite conversar com qualquer campo político. Eu nunca fiz política pessoal contra ninguém. Eu fui um dos deputados estaduais mais aguerridos na Assembleia. Fui 2 vezes escolhido pela imprensa deputado de destaque parlamentar, mas eu nunca ataquei nem ataco na vida pessoal de ninguém na política. Sempre me posicionei diante dos fatos políticos, fiscalizei os atos do Executivo, cobrei a solução de problemas, como eu disse, de forma altiva, de forma firme, de forma dura quando precisava ser, mas sempre dentro do que é o normal na vida pública. E hoje me permite isso, eu conversar com qualquer campo, qualquer corrente política. A Câmara Municipal de Salvador é natural que tenha a sua independência e nós temos que preservar isso. Agora, a Câmara também nunca faltou, não foi ao prefeito, nem ao vice-prefeito, nunca faltou à cidade. 100% das matérias encaminhadas pelo Legislativo foram aprovadas. É verdade, foram melhoradas, foram aperfeiçoadas, os vereadores fizeram as mudanças que eles entendiam que eram importantes para aprimorar e melhorar os projetos, mas foram aprovadas. E esse diálogo sempre vai existir de forma permanente com a Câmara, porque quem ganha com isso é a cidade. Em todos os meus discursos, a gente sempre enaltece o papel da Câmara. Se hoje a cidade tem tantos avanços, tantas conquistas, foi porque lá atrás a Câmara promoveu as reformas que eram importantes. Reformas que hoje, por exemplo, o presidente Bolsonaro está tentando implementar no país e que precisa do diálogo com o Congresso Nacional. Então esse diálogo com a Câmara foi, é e será permanente. Isso não tenho dúvida, até porque é uma marca da minha caminhada política. Como eu disse, eu tenho relação com os vereadores. Eu posso dizer aqui, só nesse final de semana, eu convivi, seja em ambientes sociais, seja em ambiente de trabalho, com mais de 10 vereadores, que a gente tem uma relação muito próxima. Então, e essa relação não é uma relação agora, é uma relação histórica. Então é normal a gente conversar, a gente dialogar, a gente pensar projetos juntos. Por exemplo, quando a gente quer fazer uma intervenção no bairro, a gente entende que um bairro está necessitando de uma intervenção, a gente ouve a opinião do vereador para uma obra do governo. Porque é muito mais importante do que as emendas dos vereadores que nós pagamos, cada vereador tem direito de R$1 milhão por ano de emendas, são as obras de governo. E os vereadores participam dessa elaboração, dessa construção. Então, às vezes você quer fazer uma obra no bairro, você consulta aquele vereador que tem uma representação maior. Qual é a obra que é desejada pelo bairro? Qual é a maior necessidade? Como a gente também, através do programa Ouvindo o Nosso Bairro, a gente ouve a população. E essa é a grande diferença da nossa relação com o Legislativo, talvez em relação a outros lugares. E olha que vem muitos outros prefeitos, até governadores, quando se elegem, né, começam a relação com o Legislativo. A relação clara, transparente, dizendo o que pode e o que não pode, através de ações e realizações onde os vereadores participam da formulação. E é por isso
que a cidade avançou muito. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já.